O IGPM, que é o índice que mede a inflação do aluguel, aumentou quase 21% em apenas 12 meses. É a maior alta em 17 anos. This bubble is much bigger than the one the Fed created that popped in 2008. This is going to be far more disruptive. And no, it's not just stocks that are in a bubble. The entire economy is a bubble, so the recession that's going to follow the bursting of this bubble is actually going to be deeper and more severe than the one that followed the financial crisis in 2008. Ocasionalmente, crises acontecem. Mas deixe-me dizer 3 coisas importantes que existiam antes de vivenciarmos a crise, que dessa vez foi causada pela pandemia, mas qualquer outro tipo de evento teria produzido os mesmos resultados que vemos hoje. Uma das 3 coisas mais importantes acontecendo no mundo financeiro atualmente é que estamos no final de um ciclo de dívida de longo prazo, em que os bancos centrais não conseguem mais controlar a política monetária da mesma forma que antes. Os bancos não conseguem mais reduzir as taxas de juros, eles não conseguem mais prover dinheiro para as pessoas que precisam do dinheiro da maneira tradicional. O que acontece nesses ciclos é que normalmente os bancos centrais podem estimular a economia reduzindo as taxas de juros, mas quando você atinge taxas de juros zero ou perto disso, isso não funciona. De 1929 a 1932, houve uma crise de dívida que aconteceu como resultado de uma quantidade excessiva de empréstimos dos anos de boom econômico anteriores. Tanto em 32 quanto em 2008, os Estados Unidos atingiram taxa zero de juros, e o Banco Central teve que imprimir dinheiro e comprar ativos financeiros, assim como estão fazendo agora. O importante a ter em mente sobre essa crise e sobre o que aconteceu na década de 30 é que os bancos precisam garantir o crédito. O crédito nada mais é do que um nome mais bonitinho para a dívida. Bom, por que os bancos precisam prover crédito? Porque simplesmente as pessoas e as empresas precisam de crédito. Você provavelmente conhece um monte de gente e um monte de empresas que precisam de crédito, seja para comprar casas, carros, crescerem seus negócios, pagar funcionários ou até mesmo se endividar ainda mais. E aqui eu nem vou citar empresas destruidoras do sistema econômico, que sobrevivem rolando dívida porque os seus resultados são de prejuízo atrás de prejuízo. Em outras palavras, elas pagam o seu prejuízo com dívida. Mas de onde esse crédito vem? Neste momento, muito do crédito está vindo por parte do governo. Só que de onde vem todo esse dinheiro quando o governo diz que vai pagar mais pelo seguro-desemprego, que vai dar mais empréstimos, que vai prover crédito para grandes empresas? De onde eles tiram esse dinheiro? Em teoria, esse dinheiro deveria vir de suas receitas, ou seja, dos tributos. Só que o governo é incapaz de equilibrar suas contas, e tributar ainda mais é ruim para ele. Então ele pode se financiar através do Tesouro Nacional, emitindo dívida a juros em troca de dinheiro. Mas quem vai oferecer crédito ou emprestar dinheiro quando todos estão financeiramente limitados? Bom, nessa hora basicamente o Banco Central diz que tem o poder de imprimir dinheiro e diz que emprestará esse dinheiro. Sabe aquela máxima, dinheiro não some, apenas muda de mãos? Pois é, ela é mentira. Tudo o que pensamos sobre o dinheiro ser um bem limitado, como se houvesse uma certa quantidade limitada de dinheiro no mercado, é nada além de um grande faz de conta. É tudo digital. Dessa forma, eles conseguem alterar os dígitos e excluir e criar dinheiro. Isso é uma consideração importante, porque se eles podem criar dinheiro tão facilmente, como sabemos que valor esse dinheiro tem? A inflação de novembro, medida pelo IPCA, foi a maior para o mês em 5 anos. O IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, em novembro, foi de 0,89%. Esse é um dos problemas que a sociedade enfrenta hoje. Afinal, esse mesmo dinheiro que você se esforça tanto para ganhar no fim do mês está sendo criado do nada, à vontade e em bilhões. Isso por si só já gera inflação. Mas é simples demais dizer que criar dinheiro gera inflação. Então eu vou dar um exemplo um pouco mais didático. Vamos supor que a empresa Brasil S.A. vale R$10.000 e essa empresa está dividida em 10 partes iguais, ou seja, cada parte vale R$1.000. Você tem uma parte da Brasil S.A., o que corresponde a 10%. Então, a Brasil S.A. decide aumentar de tamanho artificialmente. Por que artificialmente? Porque ela não melhorou sua produtividade a fim de gerar mais riqueza para os sócios que já tinha. Ela simplesmente divide as partes que já tinha em mais partes e divide o lucro que já tinha em mais pessoas. Então,
Vamos supor que ela se divide em mais 10. Você continua com a sua parte, só que você foi diluído sem perceber. Agora, a sua parte não vale mais 10% da Brasil S.A. Agora vale 5%. Porque agora você tem uma parte de 20 e não mais uma parte de 10. O seu poder real sobre a empresa diminui. Quando o dinheiro é criado de uma hora para outra, ele não entra na conta de todo mundo igualmente. Veja, quando o dinheiro é criado de uma hora para outra, há uma oferta maior de dinheiro para o mesmo tanto de produtos. Os mais ricos pegam esse excedente de dinheiro primeiro e também o gastam primeiro. Conforme esse dinheiro vai sendo escoado pela economia, os produtos começam a ficar mais escassos, fazendo assim com que os preços desses produtos se elevem gradualmente. Alimentos e combustíveis puxaram a inflação em novembro, a maior para o mês nos últimos 5 anos. Mas é na mesa que os brasileiros sentem mais o aumento dos preços. Os preços dos alimentos subiram 2,54% em novembro. No acumulado do ano, 12,14%. É o maior índice desde 2002. Quando o dinheiro chega nas classes mais baixas ou na base da pirâmide, os produtos aumentaram de preço. O importante de entender aqui é que dinheiro criado do nada não gera riqueza e dilui o poder aquisitivo. Uma coisa importante a saber antes de retrocedermos ao quadro geral é que cada indivíduo, cada empresa e cada governo tem uma certa quantia de dinheiro que entra na forma de receita, tem uma certa quantia de dinheiro que sai na forma de despesa e logo uma certa quantia economizada, ou pelo menos deveria ter alguma economia. Você faz isso individualmente e cada pessoa ou empresa também faz. Funciona da mesma maneira para todos, de modo que se sua renda cair e em seguida se tornar muito menos que o necessário para pagar suas despesas, todos estarão em apuros, a menos que você tenha uma boa economia. Se tiverem uma economia, vão recorrer a ela. Se não tiverem, vão recorrer ao crédito. Em todo o mundo, há muitas entidades que estão com problemas desse tipo. O governo dos Estados Unidos quer dar crédito às pessoas agora, mas a maior dificuldade é decidir quem recebe e quem não recebe. Só que se eles não oferecerem crédito às pessoas ou às empresas, todos irão à falência, porque eles podem simplesmente não ter dinheiro guardado. A J.Crew, icônica varejista de moda nos Estados Unidos, faliu do dia para a noite, e você verá outros players falirem também porque não têm o suficiente para se manter. Mas quando eles vão à falência, é um processo totalmente diferente. A fim de prevenir isso, o governo precisa dar dinheiro. E o fato é que hoje é muito mais fácil que antes. É tudo digital e isso vem na forma de empréstimos. O que estamos passando agora é o mesmo processo que aconteceu no período de 1930 a 1945. Mas como eu estava dizendo no início da conversa, há 3 coisas importantes. A primeira, que já foi dita aqui, temos um sistema monetário e de crédito menos eficiente, o que faz com que os bancos centrais tenham que imprimir muito dinheiro e isso pode simplesmente ameaçar o valor do dinheiro. Por isso você está vendo fuga para o ouro, o Bitcoin e bens físicos. A segunda é a grande diferença de riqueza e poder aquisitivo. Quando você tem uma grande lacuna de riqueza entre classes sociais e uma crise econômica, as pessoas estão muito mais inclinadas a ter conflitos, ainda mais quando isso fica tão escancarado por redes sociais como é hoje. Dados de 2015 mostram que 0,7% da população tinham mais de 45% de toda a riqueza mundial, e 71% tinham apenas 3%. E sobre o poder aquisitivo, é muito fácil lembrar que antes R$1 milhão comprava mansões, hoje não mais. Então, como isso será tratado? Como essa riqueza será dividida? Isso poderá mudar impostos e relacionamentos para sempre. Você pode pensar no vírus como uma tsunami que veio e se foi, mas o seu estrago econômico foi multiplicado porque o nosso teto já era de vidro. Então, o que podemos fazer para nos preparar para uma crise econômica? Bom, analisar o cenário com essa perspectiva histórica traz um certo nível de conforto. Sabemos que já passamos por períodos parecidos antes e nos recuperamos. Já vimos isso antes, talvez não em nossa vida, mas historicamente já aconteceu. Então, o que pessoas comuns podem tirar disso? Como dito anteriormente, é igual para cada indivíduo e para cada empresa. O primeiro passo é olhar para sua receita, suas despesas e suas economias. E em seguida fazer um teste de estresse para que você fique seguro se vier a perder sua receita ou se a receita cair consideravelmente. Por quanto tempo você consegue viver em um estilo de vida aceitável? Você tem uma poupança adequada para isso?
Se eu vivesse em um estilo de vida mais simples e tivesse essa quantidade de ganhos, por quantos meses ou anos eu poderia viver de forma aceitável? Vejo muitas pessoas hoje em dia dizendo que tem 100% em bolsa e que se houver outra crise, ela aportará ainda mais. Mas a bolsa não cai sem motivo, ela cai porque o mundo está piorando. Agora, imagine se a bolsa cair, você perder 50% do seu patrimônio e perder o seu emprego. O que você vai fazer? Vender suas ações na pior hora possível? Bom, provavelmente você não quer fazer isso. O segredo aqui seria diversificar. Mas primeiro vamos falar aqui de renda. O que podemos fazer com a renda? Bom, tentamos maximizar e protegê-la. Fazemos isso nos capacitando melhor, aprendendo mais habilidade e trabalhando duro. Quanto às despesas, isso é óbvio. Nós apenas tentamos minimizá-las. Em vez de comprar seu café na Starbucks, faça seu café em casa. Ao invés de pagar taxa de cartão de crédito, crie uma conta isenta de taxas. Cancele o que você não usa, como aquela academia que você não vai. Agora, voltando a falar de poupança, o que podemos fazer? Diversificação é o único almoço grátis do mercado. Tenha um pouco de ouro. Ray Dalio, fundador do maior fundo de hedge do mundo, recomenda cerca de 5 a 10% de ouro em seu portfólio. O ouro é conhecido como um ótimo hedge para o mercado de ações e frequentemente sobe conforme as condições econômicas pioram. Diversifique entre países. Dalio possui alguns ETFs que possuem ações em todo o mundo. Dessa forma, você está espalhando o seu risco em negócios em todo o mundo, o que é uma estratégia inteligente. Você pode até achar que diversificar entre países é uma realidade muito distante e desnecessária, afinal o Brasil nunca vai quebrar. Mas, atualmente é muito fácil de investir nos Estados Unidos. E veja só o que aconteceu com a Argentina, nossos vizinhos. Aposto que os argentinos também achavam que nada aconteceria no país deles e talvez não achassem que é importante diversificar em outros países. O Ray Dalio também gosta de investir em commodities. Commodities são algo mais que você pode querer espalhar no seu portfólio, pois elas são necessárias no mundo inteiro, independente da condição econômica vigente. Você também pode investir em utility. Ações de utilidade pública como água, energia elétrica, telefone, gás, não dá para ficar sem. Talvez elas sofram um pouco com a inadimplência numa crise, mas vão sofrer muito menos do que outros setores. E não importa se a moeda for real, dólar ou Bitcoin, essas ações continuarão gerando caixa. Dalio também gosta de ter uma parte do seu portfólio alocada em renda fixa de longo prazo, ou seja, tesouro direto de longo prazo. Porém, com esse endividamento absurdo que os governos estão fazendo ao longo do tempo, eu não sei o quanto isso é uma boa ideia. Mas também pode ser uma opção interessante de diversificação. Afinal, a gente não sabe ainda como essa crise será resolvida. Uma opção interessante também é ter opções para proteger o seu capital de ações ou operar short em ETFs, como por exemplo o BOVA11. Então espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se esse vídeo bater 500 likes, eu vou gravar um vídeo completão sobre economia e como ela funciona, para vocês ficarem feras aí. E eu espero que tenha esclarecido bem as coisas, porque é muito importante que nos preparemos agora, enquanto podemos. Até a próxima, seja fortunatos, não deixe de se inscrever no canal. Fui!